18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, minha gente. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Começa agora mais uma edição do programa. 18 horas. As principais notícias, os principais destaques agora para você. Uma boa noite especial para quem nos acompanha nas redes sociais. No @18horasnews no Instagram e também no YouTube. Boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Karine Leão. Boa noite para você que ainda está no trabalho, em casa, enfim, no trânsito. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Nova denúncia na saúde pública do Amazonas. Agora, pacientes do tratamento fora do domicílio denunciam que o governo não está pagando a empresa responsável pelo programa. O Ministério Público do Estado do Amazonas vai investigar o governo por irregularidades durante a distribuição de peixes na Semana da Páscoa. Amazonas confirma mais 4 casos de varíola dos macacos. O estado já soma o total de 75 infectados. E no programa 18 horas de hoje vamos falar também sobre o Dia Internacional do Alzheimer. 18 horas. 6 horas e 1 minuto e você sintonizado aqui em 100,7. Começa agora o 18 horas de hoje, quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Você está ouvindo 18 horas. Começamos a edição de hoje falando sobre a situação grave da saúde pública do Amazonas. Nos últimos dias, vimos várias denúncias, entre elas os vídeos emocionados, feito pela influenciadora digital Ellen Souza, que perdeu a filha no hospital do Hemoan. Segundo a influenciadora, a filha morreu por falta de estrutura na unidade de saúde do governo do Amazonas, que, segundo ela, não tinha leito nem medicamentos. Uma dor que todos nós lamentamos, não é, Artemisa? Karine, lamentamos sim. A tragédia despertou inclusive o debate e críticas da população reclamando sobre a falta de estrutura na saúde pública que está precária, apesar da arrecadação recorde do governo, que somou mais de 14 bilhões de reais só no primeiro semestre deste ano. A população reclama que, mesmo com tanto dinheiro, o governo do Amazonas não oferece serviços de qualidade nas áreas básicas como educação, segurança pública e saúde. Artemisa, e as denúncias são graves e sempre mostramos aqui no 18 horas. O problema atinge todo o estado. Escuta mais essa. A Associação dos Municípios do Amazonas denunciou o governador Wilson Lima por perseguição política a prefeitos não aliados. Segundo a denúncia, o total de 25 municípios de prefeitos que não fazem parte do grupo de apoiadores da reeleição não receberam do governo do Amazonas verba da assistência farmacêutica básica. Inclusive, Karine, essa semana a associação entrou com uma ação na justiça para que o governador Wilson Lima seja obrigado a repassar o dinheiro da assistência da farmácia básica. De acordo com nota divulgada para a imprensa, os prefeitos afirmam que tal atitude fere a democracia e prejudica a saúde pública da população do Amazonas, que já está precária. Pois é, agora a denúncia vem da Associação dos Transplantados do Estado. Segundo eles, o governo do Amazonas não está pagando a empresa responsável pela passagem de pessoas em tratamento de saúde fora do estado. Isso mesmo, Karine. A denúncia afirma que tem pessoas que estão longe das suas casas e já perderam até o emprego. Repórter Hector Silva traz mais informações sobre este assunto. As associações de pacientes transplantados que participam do programa TFD, Tratamento Fora do Domicílio, no Amazonas, pedem socorro. Segundo membros das associações, alguns pacientes que estão em outros estados fazendo o tratamento estão impossibilitados de viajar de volta para o estado porque o governo do Amazonas não pagou a empresa responsável pelas passagens aéreas dos pacientes. Giane Gomes, presidente
presidente da ATMOL-AM, a Associação dos Transplantados de Medula Ósseo e Leucêmicos do Amazonas, explicou com exclusividade ao 18 horas como está a situação daqueles que tentam voltar para casa. A situação hoje que acontece com pacientes que fazem tratamento fora de domicílio, que utilizam o TFD, que é uma verba federal, que vem do governo federal para atender essa necessidade, tanto de compra de passagem quanto de ajuda de custo, e quem administra esse dinheiro é o governo do estado, infelizmente está fazendo uma má administração. Tem pacientes que estão há mais de 8 dias fora do estado, em diversos estados, que são pacientes do Amazonas, e não estão conseguindo voltar para casa porque a Tucunaré Turismo, que é a empresa contratada pelo estado para fazer a compra dessas passagens, não está emitindo as passagens porque não recebeu. Está desde junho sem receber os valores que o governo deveria pagar. O 18 horas recebeu em vídeos diversas denúncias de pessoas que estão acompanhando algum parente que está se tratando em outro estado. É o caso da técnica em enfermagem Kelita Brito e do autônomo Rômulo Pereira. Eu estou há uma semana aguardando para que a Secretaria do Estado de Saúde do Amazonas nos mande a passagem de retorno para Manaus. Não só eu, como outros pacientes e familiares de pacientes espalhados pelo Brasil. Segundo a Tucunaré Turismo, alega que a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas não repassou verbas para eles comprarem a nossa passagem de retorno. Então, nós não temos previsão para voltar. Então, nós estamos sendo prejudicadas, passando por situações difíceis, porque devido à negligência da parte do governo do estado, precisamos retornar para Manaus o mais urgente possível, porque essa é uma obrigação do governo e é um descaso o governo do Amazonas deixar os pacientes espalhados pelo Brasil sem previsão de comprar passagem de retorno para Manaus. Sou acompanhante da minha mãe. Estamos aqui em Fortaleza. Me chamo Rômulo e a minha mãe, Marisa Maria Souza Pereira. A gente está aqui esperando as passagens. Há também relatos de pessoas como o João Carlos Bentes, que está desempregado e não tem como arcar com gastos em outro estado. Meu nome é João Carlos Pereira Bentes, sou transplantado de medula óssea. Estou aqui em Jaú, São Paulo, há mais de uma semana, esperando minhas passagens serem emitidas. Estou sem condições de ficar aqui, pois não tenho como me manter numa cidade que é tão cara as coisas e o governo ainda não emitiu nossas passagens. Estou esperando uma solução dele. Francisca Arévalo, que está em São Paulo, diz que o governo do Amazonas também não dá retorno sobre a situação. Me encontro aqui em Jaú há 2 semanas, sou paciente. Estamos aqui aguardando nossas passagens para retornar para Manaus e até agora a gente ainda não teve nenhuma resposta. A gente já ligou para quem a gente pôde e até agora nenhuma resposta. A gente quer uma resposta o mais breve possível. A reportagem do 18 horas procurou o governo do Amazonas para saber o que está acontecendo com o pagamento da empresa, mas até o fechamento da reportagem não tivemos respostas. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e seguimos aguardando o posicionamento do governo do estado do Amazonas. Agora em Manaus, 6 horas e 8 minutos. Bom, o Tribunal de Contas do Estado determinou que o governador Wilson Lima suspenda o pagamento do contrato com a Apvida, relacionado à prestação de serviços do plano com trabalhadores da Secretaria de Educação do Estado na capital e no interior. A decisão atende à denúncia de que o contrato de quase 88 milhões de reais por ano não vem sendo cumprido. Ainda de acordo com a decisão, a empresa não pode interromper a prestação do serviço para os servidores. A repórter Odinei Araújo tem todos os detalhes. A
decisão da conselheira do Tribunal de Contas, Yara Amazonas dos Santos, atendeu a uma representação da servidora da SEDUC em Parintins, Ellen Cristina Tavares de Souza. A servidora pública denunciou ao Tribunal de Contas do Amazonas que o contrato de 87 milhões e 700 mil reais que o governo do estado tem com a Apvida para atender os servidores da Secretaria de Educação no interior do estado não vem sendo cumprido, apesar de já ter recebido 35 milhões de reais esse ano. Por isso, a conselheira deferiu medida cautelar determinando que o governo do Amazonas suspenda o pagamento do contrato com a Apvida. Ela deixou claro em sua decisão que, mesmo determinando a suspensão do pagamento, a execução dos serviços pela empresa não poderá ser suspensa. A conselheira Yara Amazonas citou ainda artigo da lei estadual que determina que, em caso de não pagamento pela administração pública, os serviços deverão continuar a sendo prestados por um prazo de 90 dias. A diretora do Sintean, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Beatriz Calheiros, diz que o contrato do governo com a Apvida prevê serviço ambulatorial, preferencialmente para cidades do interior, assim como serviço hospitalar para os servidores beneficiários. Ou seja, deveria haver unidades da Apvida em todos os municípios mencionados no contrato para atendimento ambulatorial e hospitalar, de modo que o deslocamento para a capital do estado fosse apenas uma exceção. Mas, segundo Beatriz Calheiros, não é isso que acontece e o governo sempre soube disso. O governo sabia das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e desde lá não tomou nenhuma medida. Os trabalhadores acabaram se adaptando a essa situação e deixando para fazer os tratamentos mais complexos quando vinham para a capital. A nossa preocupação com uma possível suspensão do atendimento é que ainda assim esse problema não seja resolvido. A falta de assistência médica aos servidores do interior do estado, inclusive, foi um dos motivos da greve da categoria em 2019. A categoria chegou a apresentar sugestões ao governo de uma parceria público-privada com as unidades de saúde pública do interior, conforme Beatriz Calheiros. Onde o plano pudesse equipar as salas dos hospitais públicos das nossas principais cidades, das calhas, que pudesse fazer o calendário de atendimento das consultas eletivas e criar aí a oportunidade para que todos os nossos trabalhadores sejam atendidos como prevê o contrato do plano de saúde. A conselheira Yara Amazonas determinou que a SEDUC seja comunicada da representação em medida cautelar e que se pronuncie sobre os fatos narrados no prazo de 15 dias. O 18 Horas tentou ouvir a SEDUC, o governo do estado e a empresa Apvida sobre a decisão da conselheira do TCE, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Dia 2 está chegando. Faltam poucos dias, menos, sei lá, nem 2 semanas, não é, Cadu? E com isso, é claro, as campanhas ficaram ainda mais acirradas. Temos os candidatos Lula e Bolsonaro trocando vídeos de acusações, Cadu. Conta mais pra gente a respeito desses vídeos aí, dessa troca de acusações. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Artemisa. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas e a todos que nos assistem ao vivo. Agora é trocação sem luva, Karime. Guerra declarada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que estão promovendo uma batalha na propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, também nas redes sociais, indo no ar com vídeos de acusações de ambas as partes, cada um mostrando o que eles chamam de verdades sobre o rival, né? Bolsonaro saiu primeiro, desde a semana passada, soltou um vídeo reforçando a tese de corrupção de Lula e de que ele não foi absolvido dos crimes pelos quais ele foi acusado. E detalhe, Karime, nesse vídeo, quem narra é uma mulher negra. Ou seja, a estratégia é fisgar o eleitor indeciso, se aproximar ainda mais do público feminino e também estabelecer uma linguagem de diversidade nesse conteúdo. Ou seja, falar com os públicos os quais Bolsonaro ainda tem uma bastante rejeição.
E essa semana foi a vez de Lula. Ontem ele soltou um vídeo reforçando o perfil odioso e também linha dura de Jair Bolsonaro, a conduta dele durante a pandemia, mostrando, lembrando aí os ataques dele contra as mulheres, as falas de deboche dele aos pacientes com Covid, aquele momento que ele imita uma pessoa se sufocando, enfim, destacou pontos com relação ao comportamento de Jair Bolsonaro. Foi um ataque brutal, da mesma forma como foi o vídeo de Jair Bolsonaro, para também chamar a atenção do eleitor indeciso. Ou seja, Karime, Bolsonaro tenta emplacar a pecha de ladrão em Lula, inclusive sobre os eleitores indecisos, enquanto Lula tenta emplacar a pecha de incompetente em Bolsonaro. Já não está falando tanto essa fala de genocida, porque essa palavra, esse apelido aí está sob julgamento no TSE. Então o Lula está preferindo evitar essa fala, essa acusação de chamá-lo de genocida. E quem tem que viver nessa briga polarizada, Karime, é o Ciro Gomes, que também publicou um vídeo até que bastante criativo, viu, Karime? Que é sobre, ele intitulou como A Fábula dos Ladrões. É um vídeo que ele mostra dois homens sentados no banco que disputam quem é mais ladrão que o outro. Claro, é uma sátira à polarização de Lula e Bolsonaro. Eu achei criativo e eu peço aí para vocês soltarem um trecho do diálogo entre esses dois ladrões. Vamos ouvir. Eu roubei foi a alma delas. Alma? A grande coisa. Eu roubei todo um passado. Pensa que foi fácil? Que passado? Que passado? Sai dessa. Eu roubei foi todo o futuro das pessoas. Tá. Você venceu. Tenho a menor ideia de como se rouba um futuro. Como é que você conseguiu isso? Fácil. Eu disse que se elas não me deixassem roubar o futuro delas, quem iria roubar era você. Como eu sou o ladrão do bem e você é o ladrão do mal, elas preferiram ser roubadas por mim. 18 horas. A gente acompanhou a criativa, peça publicitária de campanha do candidato Ciro Gomes. Cadu, muito criativa. Criativa, porém agressiva, Karine? Que reforça o perfil raivoso de Ciro Gomes, que ele segue nessa narrativa de nem Lula nem Bolsonaro, que as pesquisas já mostraram que não está dando certo, Mas é uma narrativa legítima, Karine, até porque a polarização está muito forte, dentro do cenário político. E Ciro Gomes é vítima dessa polarização. Ele tentou atacar os dois e acabou se quebrando, ele se estrupicando aí nesse debate, nessa campanha que acabou entrando nesse filtro da polarização. Inclusive sobre esse ponto, Karime, 53 líderes líderes políticos da América Latina encaminharam ao PDT uma carta destinada a Ciro Gomes. Escreveram uma carta e todos esses líderes assinaram pedindo para que ele desista da candidatura e declare apoio a Lula. Imagine só, é a campanha do voto útil, Essa campanha, essa carta, aliás, é intitulada Carta Aberta a Ciro Gomes. 2 pontos. O que precisa ser feito para deter Bolsonaro? Nesse texto, no texto que foi escrito, que foi colocado na carta, esses líderes políticos dizem estar perplexos com a postura de Ciro Gomes e que, apesar de ele ser um lutador pelas causas do povo, ele precisa sair de cena porque não se trata mais de uma disputa entre Lula e Bolsonaro, mas sim, segundo essa carta, uma luta entre o fascismo e a democracia. Até agora, Ciro Gomes não respondeu essa carta, mas é claro que ele jamais vai abandonar a disputa eleitoral, ainda mais a essa altura do campeonato. Ele quer disputar e tentar manter a carreira dele firme e forte aí para as próximas campanhas, Todo esse movimento, Karime e Artemisa, faz parte da campanha pelo voto útil, como a gente falou, que é estimular os eleitores de candidatos mais fracos a votarem no candidato mais forte para eliminar o principal concorrente. Essa é a jogada. E Lula vem trabalhando forte nesse sentido, viu? E vem trabalhando também para conquistar o voto dos eleitores que declararam voto nulo. As pesquisas apontam que 8% dos eleitores declararam que vão votar branco ou nulo. Outro foco do ex-presidente Lula é também os bolsonaristas arrependidos, que estão entre os eleitores de Ciro Gomes e de Simone Tebet, e também da Soraya Tronic. Karime e Artemisa.
Cadu, o governo inclusive sancionou nessa quarta-feira a lei que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos e procedimentos fora aí, né, da lista, do rol, enfim, da Agência Nacional de Saúde. Conta mais pra gente sobre isso. Olha, nesse aspecto, Artemisa, temos notícia boa, mas também temos notícia ruim, viu? Prepara aí. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, como você disse, esse projeto de lei que torna a lista de procedimentos médicos da ANS exemplificativa e não mais taxativa. Ou seja, ela obriga as empresas de plano de saúde a cobrirem tratamentos contínuos de alta complexidade. E essa decisão favorece aquelas famílias que precisam de plano de saúde para o tratamento como câncer, HIV, espectro de transtorno autista, enfim, tratamentos de saúde bem mais complexos e de longa duração. Foi uma vitória importante que está sendo bastante comemorada nas redes sociais e, claro, como tudo na vida nesse momento, tem o seu impacto político, né, e eleitoral. Porém, Artemisa, as entidades de saúde já estão preparando uma reação. Elas planejam judicializar o caso. A ideia é fazer o mesmo que foi feito com o piso salarial dos enfermeiros. Encaminhar o caso ao STF para que o judiciário analise a constitucionalidade da pauta, né, e a viabilidade econômica em nome das empresas de saúde. A gente sabe que, sobre esse aspecto, o piso salarial dos enfermeiros foi suspenso. Então, essa é a mesma ideia. O mesmo objetivo seria esse. Quem está capitaneando esse movimento todo, em nome das empresas, é a Associação Brasileira de Planos de Saúde, que agrega aí diversas empresas do Brasil. Ela promete unir forças do setor para tentar barrar esse projeto, embora ele tenha sido sancionado. E esse movimento das empresas merece a nossa atenção, Artemisa, porque elas já saíram vitoriosas lá atrás, outra vez, quando o STJ decidiu transformar a lista da ANS em rol taxativo. Portanto, há o perigo de que a decisão do STJ, que foi em junho desse ano, possa ser acompanhada pelo STF. Artemisa e Karime. Cadu, e seguimos então com a novela sobre o piso salarial nacional da enfermagem. Hoje, inclusive, teve manifestação da categoria em todo o Brasil, inclusive aqui no Amazonas. Uma reportagem que a Eugênia Araújo vai trazer para a gente daqui a pouco, que ela acompanhou a movimentação aqui no estado. Pois bem, os senadores discutem agora outras soluções para garantir o pagamento desse piso nacional. Cadu, como é que está a situação? Na verdade, é o sentimento de traição, né, Karime? Os enfermeiros, aí, os profissionais da enfermagem lutaram muito, né? Eles lutaram durante a pandemia, colocaram suas vidas em risco durante a pandemia, em nome da profissão, em nome da causa, em nome do sacerdócio da enfermagem, né? E aí, nessa luta por merecer um piso salarial nacional, acabaram e conquistaram, né, festejaram bastante essa vitória aí pela criação do piso salarial nacional. Veio o STF, atendendo ao pedido dos empresários, suspendeu a lei que institui o piso salarial nacional por 60 dias até que se encontre um meio de custear o reajuste salarial, né? A gente relembra aqui que o ministro Luiz Roberto Barroso tomou uma decisão monocrática de suspender por 60 dias até que o poder público, o executivo e o legislativo encontrem uma solução econômica, e aí veio o plenário do STF e referendou a decisão de Luiz Roberto Barroso. Então, por enquanto, o piso salarial nacional dos enfermeiros e dos profissionais da enfermagem, na verdade, está suspenso. Então, o caso está sendo analisado pelo Congresso Nacional e pelo Poder Executivo na pessoa do presidente interino, Rodrigo Pacheco. E a gente falou aqui que o Senado quer apresentar uma PEC extrateto de gastos para tentar incluir a despesa de 16 bilhões no orçamento público no ano que vem. A gente já falou aqui que o piso salarial nacional da enfermagem tem a despesa de 16 bilhões de reais. Agora surgiu outra proposta, Karime, que é aprovar um projeto de lei complementar que permite os estados e os municípios transferirem os recursos destinados ao combate à Covid-19 para compor o piso salarial da enfermagem. Seria outra alternativa, porém fraca, porque a Covid-19, os recursos são cada vez menores. À medida que a pandemia vai se acabando, e em breve vai se acabar, os recursos vão se acabar também. Então, esses profissionais da enfermagem podem ficar à deriva lá na frente.
Outra ideia é aumentar o volume de recursos vindo das emendas impositivas dos parlamentares para a saúde, para cobrir essa despesa também. Parte das emendas parlamentares, que são obrigatórias, são destinadas para a saúde. Querem apresentar um projeto para aumentar o volume de recursos dos parlamentares para a saúde, com o objetivo de atender aí, cobrir esse buraco aí de 16 bilhões, que não é nada fácil. E outra medida seria usar o orçamento secreto para bancar o piso salarial, que é uma proposta bastante remota, jamais que os apoiadores do presidente Bolsonaro vão apoiar isso daí. A questão é, o Congresso Nacional segue tentando colocar o piso salarial da enfermagem no cobertor do orçamento, que já está bastante curto. Mas e essa situação é muito difícil porque tem no lugar a recomposição do Auxílio Brasil no valor de R$600, que esse aí tem uma despesa de 52 bilhões de reais já para o ano que vem. Então, situação complicada que a gente segue acompanhando e vendo aí que desdobramento vai se dar para tentar ajudar os profissionais da enfermagem. E foi dada a promessa. Os senadores prometem resolver essa situação antes das eleições, antes das eleições do dia 2 de outubro. Nossa. Volto com vocês, Karime e Artemisa. Corrido esse prazo, hein, Cadu? Obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora em Manaus, 6h25. Você segue conferindo os principais destaques do dia, as notícias mais importantes aqui no programa 18 horas, no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco, no 18 horas, o Ministério Público do Estado vai investigar o governo do Amazonas por irregularidades durante a distribuição de peixes feita na Semana da Páscoa. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã. Com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 39% e 95%. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou nesta terça-feira mais 4 casos de varíola dos macacos. Com os novos casos, agora o estado já soma 75 pacientes confirmados para a doença. E o repórter Hector Silva traz os detalhes agora pra gente sobre a atualização desse quadro na reportagem. A FVS, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, confirmou na terça-feira, dia 20, mais 4 casos de monkeypox, doença mais conhecida como varíola dos macacos. Com isso, chega a 75 o número de casos confirmados em todo o estado. Segundo a FVS, os novos casos tratam-se de 4 homens entre 24 a 34 anos, residentes em Manaus. Nenhum dos casos confirmados necessitou de internação e as pessoas seguem em isolamento domiciliar. A presidente da FVS, Tatiana Amorim, gravou um vídeo informando que o estado está preparado para receber e tratar casos da doença. Todos os serviços de saúde, seja na atenção básica, seja na média e alta complexidade, estão preparados para atender uma pessoa suspeita de monkeypox. O cenário da doença no Amazonas é de 209 notificações. 75 casos foram confirmados, 92 descartados, 42 tratados como suspeitos e não houve registro de óbitos. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o governo do estado do Amazonas é investigado pela distribuição de peixes durante o período de Páscoa, em abril deste ano. 18 horas. Entrevista do dia.
E o dia 21 de setembro foi escolhido pela Associação Internacional do Alzheimer como o Dia Mundial de Conscientização da Doença. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1,2 milhão de brasileiros vivem com alguma forma de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Para falar sobre o assunto, vamos conversar agora com a terapeuta cognitivo-comportamental Aline dos Santos Silva. Muito boa noite. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Então, doutor, o dia foi criado para fortalecer a divulgação de informações sobre a doença. É importante falar sobre o assunto porque ainda tem muito tabu. Doutora, boa noite. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Obrigada. Sim, muitas pessoas elas não entendem muito bem a doença. Confundem muito também essa questão do esquecimento. Preconceito enorme, tá? Muitas pessoas hoje, quando elas começam esse processo de esquecimento, elas têm muita dificuldade de falar sobre isso. Então, um dos primeiros sinais, por exemplo, do Alzheimer é a pessoa esquecer o próprio nome, esquecer o endereço de casa, e elas sentem vergonha de falar sobre isso. E uma das formas, né, de você começar um tratamento é buscando apoio. O paciente com Alzheimer, ele vai precisar de uma rede de apoio, familiares, amigos, profissionais da saúde. Então, é importante que a gente fale bastante sobre o tema. E é um tema que muitas pessoas não conhecem. É bem conhecido ainda hoje. Doutora, nós sabemos que a doença ela é progressiva, né? E os sintomas eles podem ser divididos em 3 fases: leve, moderada e avançada. Quais os principais sintomas dessas fases? Então, na fase inicial, que geralmente é leve, a pessoa começa a apresentar umas pequenas alterações de memória, algumas mudanças de humor, tá? A pessoa fica um pouco mais estressada, agitadiça, ela perde algumas habilidades um pouco de espaço, tem problemas visuais, logo no início ali da doença. No segundo, que é uma fase mais moderada, ela começa a ter uma dificuldade para falar. Algumas tarefas que eram simples para ela começa a ter dificuldade de fazer. Tem alguns problemas para coordenar movimentos, tem dificuldade para dormir, muita agitação, entra em processo de ansiedade também. No modo grave, no estágio mais grave, tarefas diárias elas já começam a ser muito difíceis, a pessoa começa a ter incontinência urinária, fecal, tem dificuldade para comer, às vezes para andar, mastigar. E, infelizmente, o último estágio ele traz ali mutismo, então a pessoa perde a fala, tem dificuldade com a mastigação, às vezes começa a ter outras infecções. Certo, doutora. Você pode citar 3 fatores que podem ser considerados alertas para o começo da doença? A senhora começou a citar aí, esquecer do nome, esquecer o endereço, que a pessoa fica meio até com vergonha de comentar. Existem assim, alguns 3 alertas que até a própria família pode ficar de olho, pode ficar atenta? Como eu disse, essa questão do esquecer nome, palavras, tá? Palavras simples, a pessoa tem dificuldade de falar. Memória recente ela é prejudicada, então às vezes a pessoa esquece o que ela acabou de almoçar, por exemplo. Esquecer nome de familiares, isso é bem comum também. Então uma pessoa que ela convive todos os dias, o nome dessa pessoa ele é esquecido. E a pessoa faz um esforço muito grande, chega a ficar muito angustiada tentando lembrar, mas não consegue. Em alguns casos também a gente... Também. Claro. Qual, doutora? Por favor, repete. Certa confusão mental também. É como se a pessoa tivesse um discurso, às vezes, um pouco bagunçado. Fica difícil entender a história que ela conta, né? Uma história muito coerente. Sim. Doutora, a gente nota também em alguns pacientes, no início da doença, a questão da agressividade, né? Sim. Normalmente. E é uma das dificuldades, inclusive, quando a gente vai fazer um processo psicoterápico, vai fazendo o acompanhamento do familiar. Porque normalmente o familiar é que vai
né, fazer todo o suporte do paciente com Alzheimer. E a pessoa que é portadora da doença, ela tem essa alteração do humor. Então, às vezes porque não dormiu direito, às vezes é porque não entende muito bem, ela não tem uma boa interpretação do que está acontecendo com ela. Essa percepção alterada da realidade faz com que ela fique bastante agressiva com os cuidadores. Certo, doutora. Perdão, continua. Não, eu estava falando que como o cuidador ele vai se dedicar bastante ao cuidado desse familiar, ele acaba sendo bastante afetado, né? E aí também o familiar e a rede de apoio ela precisa passar por acompanhamento também para lidar com os sintomas de quem tem Alzheimer. E era exatamente essa a minha pergunta. Como é que é feita essa rede de apoio que envolve os familiares, os amigos, as pessoas que convivem com quem tem Alzheimer? Então, normalmente a rede de apoio vai ser formada por amigos, familiares e multiprofissionais. Como é um trabalho que eu falo que é de 24 horas, então é uma dedicação bem exclusiva, né, àquela pessoa, porque tem muitos riscos e muitas limitações. Normalmente, os amigos e familiares eles precisam buscar muita informação sobre como lidar com a doença. Eu acho que tem um grupo de apoio aqui em Manaus que eles fazem tem uns grupos de apoio, onde vários familiares que convivem com pessoas com Alzheimer trocam informações, essas informações são importantes, para aprender estratégias para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, coisas no sentido de colocar lembretes como desligue a luz, calça os sapatos, coisas desse sentido. Então, normalmente há uma troca de informações para deixar a vida desse paciente mais confortável. Sem dúvida alguma. Agora, e para essa pessoa que convive com o paciente de Alzheimer, existem pelo menos, você poderia dar 3 dicas, porque a saúde dessa pessoa também fica afetada, né? Um estresse, um cansaço, além do emocional, porque às vezes é a mãe, alguém muito próximo, uma tia, um pai, uma pessoa muito querida. Poderia dar pra gente pelo menos umas 3 dicas assim de ouro, preciosa para as pessoas que convivem, que tratam, né, com esse paciente de Alzheimer? Primeira coisa, processo psicoterápico em dia é muito importante, então buscar a ajuda de um profissional. É necessário falar sobre o que tem sentido, sobre a sobrecarga, é importantíssimo nesse processo. Segunda coisa, nós falamos no início sobre os estágios, né, de evolução da doença. O que acontece? Muitos familiares eles começam a sofrer por antecedência. Então, meu familiar ainda não chegou no último estágio, que é um dos piores, e eu já estou perguntando nisso e isso me causa sofrimento. Então, é começar a viver e aproveitar esse familiar de acordo com a cognição que ele apresenta, né? Então, aproveitar e sair bastante, ter atividades de lazer. Importantíssimo também não ficar 100% dedicado a esse familiar, então fazer uma boa divisão dentro de casa é importante para que não haja uma sobrecarga em um só familiar. E às vezes acontece também, às vezes só a mãe fica responsável pela pessoa portadora da doença, ou só o filho, ou só o neto, e é importante que haja uma divisão, é um trabalho realmente em grupo, que aí não gera peso ou sobrepeso para ninguém. Doutora, eu tenho familiar, minha mãe, que tem Alzheimer, e ela praticamente está no último estágio, última fase. Uma atividade que ajudou bastante foi a atividade com as bonecas, porque ela se tornou útil ali, e também a questão emocional. A senhora poderia falar um pouquinho também, que eu acho que é uma dica importante para quem está cuidando, né, do seu familiar com Alzheimer. Sim, é importantíssima a atividade com as quais o paciente se identifique. Normalmente, quando é feito o acompanhamento do paciente, é feito com medicação, psicoterapia, terapia ocupacional, e nessa terapia ocupacional tem essas atividades que são bem a cara do paciente. Elas estimulam ali a cognição, e aí normalmente o tratamento ele é feito para retardar a progressão da doença. Então, atividades físicas, atividades de lazer,
elas ajudam muito a retardar esse processo. Isso é importante. Doutora, para finalizar, existe algum tipo de prevenção? As pessoas falam que ficar sempre aprendendo, a gente trabalhar o cérebro aprendendo sempre coisas novas, apesar da idade, isso ajuda a prevenir. Isso é mito ou é verdade? Existe alguma forma de prevenção? Olha, normalmente, bons hábitos, eles ajudam muito a prevenir. Então, quando a gente fala de bons hábitos, atividades físicas, boa alimentação, atividades de lazer, leitura, jogos, tudo que é estimulante para o cérebro, ele ajuda na prevenção. Hoje, infelizmente, ainda não tem um estudo que fale exatamente como a doença começa, ainda não fazem de investigação, então sobre o que seria, o que nós poderíamos fazer para evitar, ainda não dá para saber se é mito ou verdade, infelizmente. Mas, de uma forma geral, e a gente fala para a saúde mental de forma global, isso que eu citei é uma das formas de prevenção. Tá ótimo, então, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Boa noite. De nada, boa noite. Conversamos com a terapeuta cognitivo-comportamental Aline dos Santos Silva. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a Artemisa Gadelha, que tem as informações pra gente. Artemisa, nessa madrugada de quarta-feira, o candidato ao governo do Amazonas, Ricardo Nicolau, gravou um vídeo bem reativo, ele estava bem transtornado, a gente viu, né? Segundo ele, o vídeo é uma resposta a ataques do governador Wilson Lima. Explica o contexto pra gente, Artemisa. Karime, reta final, né? A gente vê aí que os candidatos, eles estão indo pro tudo ou nada. E o Nicolau, o candidato Ricardo Nicolau do Solidariedade, ele tem crescido nas últimas pesquisas. E isso, pelo jeito, tem incomodado bastante os adversários políticos. Bom, era quase 1h da madrugada dessa quarta-feira, quando o candidato ao governo do Amazonas, Ricardo Nicolau, ele surpreendeu os internautas, né, com um vídeo nas redes sociais dele num tom bem forte, bastante irritado. O candidato iniciou dizendo que recebeu um outro vídeo, no qual, segundo ele, teria sido feito pelo governador Wilson Lima, do União Brasil. Vídeo que ataca o pai de Ricardo Nicolau, Luiz Fernando Nicolau, que foi morto em 2020. Ele estava bastante nervoso, viu? E o candidato mandou um recado direto ao governador Wilson Lima. Vamos acompanhar? Eu acabo de receber um vídeo feito por um assassino, por um canalha chamado Wilson Lima. Esse vídeo falando mal do meu pai que não está mais aqui para se defender. Você é um canalha, você veio lá de não sei da onde para roubar os amazonenses, para matar os amazonenses. Meu pai não está aqui para se defender, mas nós estamos aqui para honrar a memória dele. Um homem honrado que trabalhou, quando não era nem nascido, ele já tinha um hospital, já operava pessoas, já tratava de gente. 18 horas. Bom, vídeo bastante forte, a gente vê aí o tom dele também, né? Bem forte, Karine. E esse vídeo acabou viralizando nas redes sociais. Nicolau continuou, inclusive, a fala dele, né? Que tem um pouco mais de 2 minutos. Segundo ele, falando que o material teria sido encomendado, como nós vimos, pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, e por causa da disputa eleitoral. Vamos acompanhar mais um trecho? Com medo de perder a eleição, vem com essa artimanha de falar de um homem honrado. Você é um canalha, um bandido, um rato, e nós vamos te expulsar daqui. A justiça vai ser feita com você, seu canalha. Você fez muito mal pro povo do Amazonas. Nós vamos colocar você na Polícia Federal e na cadeia. Safado, safado. Você veio aqui só pra roubar.
e vem falar do meu pai, vem falar da nossa família, vem falar de mim, seu bandido. Você vai ter o que merece. O povo do Amazonas vai te dar o que tu merece. E quando tu sair do governo, tu vai ser preso. Bandido, safado. Wilson Lima, tu és um safado. Eu que tô falando, você é um safado. 18 horas. Bom, vimos mais um trecho aí do vídeo do candidato pelo Partido Solidariedade, Ricardo Nicolau. E quando ele fala que o Wilson será preso, quando ele fala da Polícia Federal, é justamente porque nós sabemos que o governador do estado do Amazonas, ele é réu no Superior Tribunal de Justiça, né? E após ser julgado, e já que ele se tornou réu por unanimidade, as pessoas acreditam e aguardam que talvez a corte continue, né, com o mesmo pensamento, com a mesma decisão, e que provavelmente o Wilson Lima seja condenado, apesar de que ainda não houve, né, ainda o julgamento do governador do estado do Amazonas. Sobre o outro vídeo, eu acompanhei, eu vi esse outro vídeo, bastante forte, inclusive. É um vídeo de ataque ao pai do Ricardo Nicolau, não só do pai, mas a família de Nicolau, a empresa Samel e ao próprio Nicolau. Vídeo bastante pesado, Karine e ouvintes. Agora, Nicolau acusa Wilson Lima. Bom, essa é uma acusação dele. Nada é provado de que esse vídeo tenha sido feito pelo governador do estado. Aquilo que eu disse, né? Nicolau começou a incomodar. E os candidatos, né? Até agora, Karime, mediante essa situação que a gente vê, essa guerra, essa briga, os candidatos não entenderam que a população não quer mais isso, né? A população, na verdade, ela quer ouvir propostas concretas e que essas propostas possam ser cumpridas, principalmente quando esses candidatos são eleitos. Karine. Pois é, Artemisa. Bom, como o Cadu já comentou, amanhã Bolsonaro vai fazer comício aqui em Manaus. Artemisa, será mesmo no mesmo espaço usado pelo candidato Lula quando ele esteve aqui, Artemisa? Mesmo local, Karime, espaço Via Torres, ali na Avenida das Torres, no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Lula fez o comício dele no dia 31 de agosto, né, às 6 horas da tarde. E naquela ocasião se comentou que o comício dele não teria dado a quantidade de pessoas esperadas. Se comparou o comício dele com o comício do governador Wilson Lima. Se comenta que o Wilson Lima teve mais de 30 mil pessoas, que teria lotado o local e que o comício de Lula não teria realmente a quantidade, né, do mesmo comício, comparando o comício do governador Wilson Lima. Bom, eu conversei com o Coronel Menezes essa tarde, ele que é candidato ao Senado pelo PL, né, mesmo partido do presidente Bolsonaro. Conversei com ele essa tarde. Perguntei se haverá aí uma comparação, inclusive se eles escolheram esse local, né, devido à comparação. E nesse momento, anteriormente, acho que há umas 2 semanas que eu conversei com o Menezes, ele tinha dito que ele tinha indicado esse local porque ele gostaria que fosse feita uma comparação. Mas hoje, conversando com ele, ele disse que não será feita essa comparação, até porque os horários, né, da realização do comício são horários diferentes. Lula fez às 6 horas da tarde, Bolsonaro, a concentração dele começa às 2h30 da tarde e o comício deve começar por volta de 4 horas da tarde. E esse horário, muita gente ainda está, né, no trabalho, então não seria possível essa comparação. Mas no fim, claro, logicamente que todos vão acabar comparando sim, já que está sendo feito no mesmo local. Bolsonaro chega provavelmente a 1 hora da tarde, ele tem um compromisso antes, né, da concentração, antes do comício, e após esse comício, Bolsonaro então deve retornar a Brasília. Karine. Muito obrigada pelas informações da política local. Os bastidores a gente confere aqui com a Artemisa Gadelha, agora em Manaus, 6 horas e 48 minutos, e você segue sintonizado em 100,7, o melhor mix do Brasil.
Você está ouvindo 18 horas. O governo do estado do Amazonas é investigado pela distribuição de peixes durante o período de Páscoa em abril desse ano. Na Semana Santa, centenas de pessoas enfrentaram longas filas, debaixo de sol e chuva, e muitas pessoas ficaram sem receber o pescado, não é, Artemisa? A gente lembra desse fato. Exatamente, Karime. Só no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, 13 toneladas de peixe foram distribuídas, mas não foram suficientes. Mediante denúncias, então, o Ministério Público do Estado instaurou o procedimento para investigar irregularidades no programa Peixe no Prato Solidário do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável, quem coordena o programa. E na Assembleia Legislativa, no dia 13 de abril deste ano, o deputado estadual Wilker Barreto denunciou um possível desvio de pescado. A denúncia foi encaminhada ao Conselho de Ética da Assembleia e também ao Ministério Público do Estado, que agora iniciou as investigações, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Ministério Público do Amazonas instaurou um procedimento para investigar possíveis irregularidades na distribuição de peixes no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, por meio do programa Peixe no Prato, promovido pelo governo do Amazonas e coordenado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado. O procedimento foi assinado pelo promotor de justiça Wilton Serra Viana e publicado no Diário Oficial do órgão desta terça-feira. Toda a confusão aconteceu durante a distribuição dos peixes na Semana Santa deste ano. Isso porque não tinha peixe o suficiente para a população que ficou na fila debaixo de sol e chuva, como mostramos aqui mesmo no 18 horas a denúncia. Centenas de pessoas ficaram sem receber o pescado prometido pelo governador Wilson Lima e voltaram para casa de mãos vazias. Essa distribuição de pescado tinha como intuito beneficiar as famílias cadastradas junto à Secretaria de Estado de Assistência Social e ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. O portal Radar Amazônico esteve no local e mostrou ao vivo toda a revolta da população com o governador Wilson Lima. 6 horas da manhã, a gente aqui com criança no colo, e aí chega a nossa vez, chega aqui, não chegou nem 8 toneladas de peixe não chegou aqui. E a população aqui da Zona Leste está revoltada com isso, Mentiroso! Falou que era 13 toneladas, não chegou nem 10. Não chegou nem 10, é mentiroso. Mentir é pior do que roubar. Mentir é pior do que roubar. Isso é safadeza de hoje, sol e chuva. E esse miserável escondeu o peixe aonde? Enquanto os moradores reclamavam e cobravam o governo sobre a falta de pescado na Zona Leste, o deputado estadual da base governista, Saulo Viana, distribuía peixes em frente a seu escritório. Para instaurar o procedimento, o promotor Hilton Viana afirmou ser função institucional e dever do Ministério Público instaurar procedimento e inquérito civil na forma da lei para a anulação ou declaração de incapacidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E voltamos a falar sobre o piso salarial da enfermagem. Hoje teve manifestação em todo o Brasil, inclusive aqui no Amazonas. Aqui em Manaus, dezenas de trabalhadores foram às ruas protestar contra o cancelamento do piso nacional feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A reportagem é de Odinei Araújo. Vestindo roupas pretas e representando a enfermagem agonizando, trabalhadores da saúde percorreram várias ruas da capital em frente a unidades como Unimed, Santa Júlia, Getúlio Vargas e 28 de agosto, em protesto pedindo valorização da enfermagem e contra a suspensão do piso nacional no dia 4 de setembro pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O ministro deu prazo de 60 dias para entes públicos e privados
da área de saúde esclarecerem o impacto financeiro do piso salarial, os riscos para a empregabilidade no setor e eventual redução na qualidade de serviços. Ao final desse prazo e mediante as informações, o caso será reavaliado por Barroso. A decisão do ministro, no entanto, deixou indignada a categoria, que desde então vem se mobilizando contra essa decisão. E hoje os trabalhadores ocuparam as ruas da capital com palavras de ordens, faixas e cartazes. Interino do Conselho Regional de Enfermagem no Amazonas, José Irani, disse que o piso nacional é um direito constitucional adquirido após 35 anos de luta. Já são 35 anos de luta para conseguir esse sonho, e quando o sonho foi realizado, chega alguém que mexe no nosso sonho e transfere a data de pagamento dos nossos companheiros. O pagamento já foi feito. Algumas prefeituras, alguns hospitais particulares estão pagando já, não levando em consideração a decisão do ministro Barroso. Mas a maioria parou e não quer pagar enquanto não sair a decisão de onde vem essa fonte de renda. Ora, a fonte de renda, pessoal, nós passamos mais de um ano reunidos em Brasília, o COFEM, os COREN, os sindicatos, deputado estadual, deputado federal, encontramos a fonte de pagamento. Mas mesmo assim, o ministro Barroso barrou nosso pagamento. O piso nacional vale para contratos sob o regime CLT, consolidação das leis trabalhistas, e para servidores das 3 esferas: União, estados e municípios, inclusive autarquias e fundações. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional em julho, atendendo a reivindicação histórica da categoria, que representa mais de 2,5 milhões de trabalhadores. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e madrugada com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 48% e 98%. E atenção, viu, gente? Eleitores, termina amanhã, quinta-feira, o prazo para o eleitor que perdeu o título ou teve o documento extraviado para solicitar a segunda via no cartório eleitoral da zona onde tem cadastro. São exatos 10 dias antes do primeiro turno das eleições, agora dia 2 de outubro. E para pedir a segunda via do título, o eleitor deve estar quites com a Justiça Eleitoral, ou seja, não pode ter pendências com multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como o de mesário. Repórter Nathalie Moraes explica os detalhes pra gente. Encerra nesta quinta-feira o prazo para a solicitação da segunda via impressa do título eleitoral. O período é definido por lei. Para obter o documento, é preciso estar em dias com a Justiça Eleitoral e comparecer ao cartório eleitoral com um documento oficial de identificação, além do comprovante de residência dos 3 últimos meses. Para as pessoas do sexo masculino, também é necessário comprovar a quitação com o serviço militar obrigatório. Para quem não faz questão do registro físico, a solução é utilizar a versão digital do título de eleitor. Caso o eleitor não saiba o número do título, é possível consultar o dado no site do Tribunal Superior Eleitoral, por meio do nome, CPF e data de nascimento. O aplicativo também permite o acesso às informações dos eleitores junto à Justiça Eleitoral, como a situação eleitoral, local de votação, consulta de débitos, emissão de guias para pagamentos e cadastro como o mesário voluntário. Diferentemente da via tradicional, o e-título conta com foto do eleitor, dados sobre o cadastramento biométrico e um QR Code para a validação na zona eleitoral. Neste pleito, a novidade é a possibilidade de imprimir o título diretamente na ferramenta de autoatendimento do eleitor, no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que o primeiro turno das eleições acontece no próximo dia 2 de outubro. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, já na sua posse relatava a importância e a segurança do pleito.
somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Lembrando que os cidadãos que não têm em mãos o título original, a segunda via ou o e-título não precisam desistir de votar. Através do nome e CPF e data de nascimento, é possível consultar a sua zona eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral. Com essas informações, é só você se dirigir ao local de votação e apresentar um documento oficial com foto e exercer o seu papel de cidadão. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O importante é exercer o seu papel, né, de cidadão e votar sim, agora no dia 2 de outubro. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nesta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral referendou o apoio da Força Federal em 568 localidades de 11 estados do país. Entre as solicitações constantes dos processos estão aí o apoio logístico, inclusive em terras indígenas. Os pedidos foram encaminhados pelo Tribunal Regional Eleitoral, justificando a necessidade de reforço na segurança pelos tribunais regionais eleitorais e com a concordância das secretarias de segurança dos estados. No Amazonas, 31 municípios precisarão da Força Federal no dia 2 de outubro, ou seja, metade dos municípios, incluindo Manaus, o que demonstra a real situação da segurança pública no estado. 18 horas. 7 em ponto, ficamos por aqui agradecendo a sua companhia, você sintonizado em 100,7. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.